Nascido no sul da Itália, no século XVIII, Geraldo marcou a história da igreja pelo seu exemplo de perseverança, resiliência e devoção. Sua mãe Benedita foi uma bênção para ele, pois ensinou-lhe o imenso amor de Deus. Ele era feliz simplesmente por estar perto de Deus. Geraldo conheceu os redentoristas através de uma missão popular. Encantado com o modo de vida dos filhos de Santo Afonso, fugiu de casa e caminhou sozinho 19 quilômetros para ser redentorista também. Era uma joia na comunidade, um excelente trabalhador e aprendia rápido. Logo começou a fazer crucifixos, mas tinha apenas uma ambição: fazer em tudo a vontade de Deus. Geraldo também assistia aos mais necessitados. Certa vez foi acusado injustamente por uma jovem, mas ele não brigou. Acolheu a punição até que a mesma confessou que havia mentido. Ele aceitava tudo quando acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Via o sofrimento como parte de sua caminhada com Cristo. De saúde frágil, Geraldo faleceu muito jovem. Após a sua morte, começaram os relatos de milagres atribuídos à sua intercessão, principalmente em favor das mães. Por isso, tornou-se padroeiro das mães e das grávidas, o santo dos partos felizes. Com Geraldo, podemos aprender a amar a Deus, as pessoas, estar a serviço, viver na alegria e fazer a vontade de Deus. Geraldo Magela, por tudo isso, um santo. Queremos hoje conhecer um pouco a história desse santo irmão, que foi um irmão redentorista, um irmão missionário. E quem vai contar para a gente essa história é um outro irmão, que, a exemplo do São Geraldo, coloca-se a serviço do reino de Deus. É o irmão Cláudio Aparecido Teixeira. O irmão Cláudio é diretor e formador no Seminário São Geraldo, lá na cidade de Sorocaba. Irmão Cláudio, que prazer tê-lo aqui no programa Forte na Fé. Cláudio! Viveiros, tudo bem, Viveiros? Graças a Deus, cara. E falando de São Geraldo, melhor ainda. Que maravilha! Ô Cláudio, antes da gente entrar na história de São Geraldo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Você nasceu onde, Cláudio? Viveiros, eu nasci no estado do Paraná, né? E quando eu estava com mais ou menos 11 anos de idade, meus familiares mudou-se para o estado de São Paulo. E qual cidade? Aí precisamente na cidade de São José dos Campos, próximo aí de Aparecida. Ok. Ô Cláudio, por que você se sentiu chamado a ser irmão redentorista? Olha, nos encontros vocacionais, né, a gente vai conhecer um pouco mais, né, a vocação do ser missionário redentorista, né? E quando eu fiz o encontro, tinha lá o padre Carrilho e o irmão João Carlos, hoje falecido, o irmão Manuel. Aí eu percebi que tinha duas modalidades, né, para ser missionário redentorista. E acabei, né, entrando para o Seminário São Geraldo para ser irmão, né? Aquilo me chamou a atenção, a presença do padre redentorista ali no encontro vocacional, mas também a presença de dois irmãos missionários redentoristas, né, como eu disse. Então eu pensei assim, existem duas formas, né, de ser missionário redentorista, né? Não somente padre, mas também irmão. E me identifiquei com isso, né? E sou feliz. Graças a Deus. Irmão redentorista. Quantos anos de irmão você tem? Olha, já vai indo para 21 anos. De vida consagrada? De vida consagrada. Que bênção! Parabéns para você, Cláudio. Ô, Cláudio, e você é o formador, você é o diretor do Seminário São Geraldo. Quantos seminaristas você tem? Olha, atualmente nós estamos com 8 formandos, né? Sendo 4 aspirantes, aspirante que está aspirando a vida consagrada, a vida religiosa, né? E também 4 postulantes, né? 4 que entraram este ano, né? E 4 que já estavam há mais tempo aqui no seminário, né? E todos esses são candidatos a irmãos? Todos são candidatos a irmãos, missionários redentoristas, né?
Que legal, Cláudio. Que coisa boa isso pra gente, né? Nós não estamos sozinhos, não. Eu entrei em fevereiro, agora vai fazer 50 anos que eu entrei no seminário. Eu era aqui pertinho de Aparecida, no Seminário São Geraldo, no Potim, ao lado aqui de Aparecida. Mas graças a Deus, em 2012, né, Cláudio? O seminário passou para Sorocaba, não é isso? Isso. E aí, bom, eu também entrei aí no Seminário São Geraldo, aí no antigo Seminário Potim, né? Que hoje é a comunidade Irmão Bento. Mas aí no ano de 2012, né, a gente fez a transferência do seminário aí que estava na cidade do Potim, próximo de Aparecida, vindo para Sorocaba, né? Então eu fiz essa transição, né? Do novo, aliás, do antigo para o novo aqui em Sorocaba, mas é claro, com o mesmo ideal de formar os missionários redentoristas como irmãos, né? A essência do seminário. Você foi o primeiro diretor do seminário em Sorocaba e continua sendo o atual. Exatamente. 2012, 13, eu trabalhei aqui como diretor e formador, né? Aí depois fui para outras casas de formação, Campinas, depois Aparecida, e depois retornei para cá de novo para ser formador aqui em 2019. Dizem que os melhores são escolhidos para formação, então parabéns para você, viu, Cláudio? Olha... Todo o seu trabalho até então foi como formador quase. Mas só que antes disso eu estava na pastoral vocacional em Aparecida. Ah, isso, ok. Ô, Cláudio, amanhã é dia de São Geraldo Magela e a congregação no mundo inteiro está celebrando esse grande santo. E São Geraldo Magela é o patrono das mamães, das gestantes, das grávidas, das criancinhas. Por isso São Geraldo é tão querido pelas nossas mães e pelas famílias. Ô Cláudio, eu gostaria que você falasse um pouquinho da infância de São Geraldo. Fale um pouquinho dele e da família dele, por gentileza. Isso. Então, né, como a gente sabe muito bem, São Geraldo ele faleceu ainda jovem, 29 anos. Mas antes disso, né, ele nasceu, como diz a história do início do programa, né, ele nasceu no dia 6 de abril de 1726, lá numa pequena cidade do sul da Itália chamada Muro, né? Uma pequena cidade lá. Uhum. E lá ele viveu toda a sua infância, né, com sua mãe chamada Benedita, com seu pai que faleceu logo cedo. Ele passou a ser o arrego de família e, enfim. E ele sempre, né, aquela criança com certeza muito a exemplo da família, né, claro que religiosa, né, e ele também herdou isso muito de sua mãe e de seu pai, né, a questão da oração, a questão de estar na presença de Deus logo ainda, quando criança, aquela criança que sempre percebeu a presença de Deus em sua vida, né, claro, isso ele herdou de sua mãe, de seu pai, tinha mais 2 irmãs também, né, e com isso ele viveu toda a sua infância, né? Desde pequenininho, ele fazendo aquilo que uma criança faz, como sempre, né? Estar rezando, brincando, né? Tudo isso, com certeza, São Geraldo fez em sua vida. E aquela história também de São Geraldo de Viveiros, onde ele vai até uma pequena capela do povoado, né? Para encontrar-se com o menino Jesus, e lá ele recebia sempre um pãozinho branco, né, das mãos dessa criança, que também era uma criança, mas era o menino Jesus, né? Então quer dizer, São Geraldo criança e o menino Jesus que dava para ele esse pãozinho branco, né? Então interessante é a questão também da Eucaristia na vida de São Geraldo logo desde sua infância. Mas agora, irmão Cláudio, gostaria que você contasse um pouquinho da juventude, o tempo de jovem e esse processo vocacional de São Geraldo que não foi nada fácil. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Não foi nada fácil, né? Como nós sabemos, você sabe muito bem, né? Ele, sentindo-se o chamado de Deus para a vida religiosa, né? Ele tentou entrar no convento dos Capuchinhos, né? Não foi aceito por causa de sua saúde frágil, né? Como nós sabemos, né? Depois tentou em outras casas religiosas lá do seu tempo, na sua região, também não foi aceito. E quando ele, né, estava lá na cidade de Muro, né, viu
né, que estava acontecendo na sua cidade um grande barulho, era a missão, as missões redentoristas, né? E ele, como já tinha tentado em dois lugares, os Capuchinhos e outros lugares também, ele tentou, né, ver o que estava acontecendo, né? E foi conversar com o padre Cáfaro, né, que era o coordenador da missão naquele tempo, né? E interessante que, assim, de imediato, eles não estavam querendo aceitar também Geraldo para entrar para a vida religiosa, devido à sua saúde frágil, à sua estatura física, às vezes, também frágil e assim por diante, né? Mas, mesmo assim, ele foi aceito, digamos, né? Interessante, quando acabou a missão, ele correu atrás dos missionários, né? E pediu, me aceite, né? Me aceite para ir lá conhecer, ver como é que é isso, como é que é aquilo, tudo, né? E os missionários então aceitaram. E é interessante que eles, aceitando ele, né? Eles mandam um bilhete escrito assim, né? Aí vai mais um irmão, né? Para tentar a vida religiosa, para ver o que dá, o que não dá e assim por diante, né? E viram que ele conseguiu dar conta do recado, digamos assim, né? E ele então ele consegue transmitir a todos no trabalho, na oração, no contato com as pessoas, no acolhimento e tantas coisas mais. E ele consegue, então, ser esse grande santo, esse grande missionário redentorista, né? Então, quer dizer, houve rejeição para ele ser um missionário e tudo mais, e outras ordens religiosas, congregações, mas os missionários redentoristas o acolheram, né? Também não foi fácil de imediato, mas depois ele insistiu tanto que ele conseguiu, então, a entrar em nossa congregação e se consagrar a Deus como redentorista irmão, né? Agora, o Cláudio, na história de São Geraldo, diz que tem um episódio que ele foi caluniado. Como é que é essa história? É uma outra história também engraçada na vida de São Geraldo, né? Porque é uma jovem chamada Nereia, né? E ele foi caluniado por essa jovem, né? E resumindo aqui a história, digamos assim, né? E quando, passado um bom tempo, né, Santo Afonso, que é o fundador, né, proibiu São Geraldo de comungar, proibiu São Geraldo de estar nos atos comuns da comunidade, mas principalmente da Eucaristia. Isso para ele era uma dificuldade, um peso muito grande, né? Imagina São Geraldo, um homem da Eucaristia, um homem que ficava ali horas e horas diante do Santíssimo Sacramento, e o fundador vir, né, e proibir ele de comungar, para ele foi uma grande tristeza ou até mesmo decepção. E é por causa desse episódio desta moça, né, chamada Nereia, né, que tinha acusado São Geraldo de que ele tinha tido um certo, assim, caso, digamos assim, né, Okay. Com ela, né? E sendo que era tudo inventação desta moça, né? E depois ela mesma vai se confessar com Santo Afonso, ela acaba dizendo para ele que nada disso tinha acontecido e assim por diante. E depois Santo Afonso ele acaba liberando São Geraldo a voltar a tomar a comunhão, os atos comuns, né, assim por diante. Então, quer dizer, ele foi acusado injustamente, né, coisa que não existiu e causou tudo isso na vida dele, né. Então, quer dizer, é uma história que com certeza foi muito dolorida para o nosso santo São Geraldo Magela, de ser acusado por algo que ele não tinha feito, né? Então, quer dizer, é uma história difícil para ele, né? E com certeza essa calúnia que ele recebeu dessa moça chamada Nereia, com certeza ele deve ter meditado muito, né? Refletido muito. Isso também, para mim, deve ser ou é a vontade de Deus. Eu tenho que passar por isso para chegar à santidade, né? Para chegar àquilo que eu almejo. Ô, Cláudio, fala um Então, pouquinho. Ok, pode falar. Então eu penso que seja desta forma, né? Que Quais as principais virtudes de São Geraldo para você? Você que é formador dos jovens que querem ser irmãos. Quais as principais virtudes do Geraldo que para nós irmãos são importantes? Olha, eu creio que, assim, São Geraldo foi um homem, como se diz, virtuoso, né? Cheio de virtudes, né? Mas uma das virtudes de São Geraldo, assim, que eu sempre penso, reflito e medito,
é o acolhimento, né? Nós sabemos disso, né? Ele acolhia todos, né? Na portaria do convento, principalmente, né? Ele acolhia todos na missão, né? Trabalhou também nas missões, né? Quando ia nas missões, às vezes era procurado por muita gente para conversar, para pedir orientação e tantas coisas mais assim, né? Então, quer dizer, o homem da acolhida, o homem que evangelizou de uma maneira diferente no seu tempo, o homem que acolheu a todos, né? Foi uma pessoa caridosa, também uma pessoa solidária com as pessoas, né? E isso chama muita atenção. E é o que eu falo sempre para os nossos jovens que querem, né, se tornar redentoristas como irmãos, né? Primeiramente, a gente saber acolher as pessoas, né? E ser solidários umas com as outras, né? Acolhendo, né? Percebendo, né, as dificuldades que cada pessoa tem. São Geraldo tinha essa virtude, né, de perceber o que a pessoa precisava, e ele sempre acolhia as pessoas, aconselhava e ajudava as pessoas, né? Então, eu creio que isso deve ser para todos nós cristãos, né? Essa virtude do acolhimento, do amor, da solidariedade, e assim por diante. Tudo isso o Geraldo viveu em sua vida e fez com muita categoria, que nós bem sabemos disso, né? Agora, o Cláudio, tinha um jovem que está nos acompanhando nesse momento. Nossa, eu quero ser um irmão redentorista, quero ser um missionário como foi São Geraldo. Enfim, o que é necessário, o que ele precisa fazer? Olha, como se diz, né? É participar da comunidade, né, de origem, primeiramente, né? E participar da comunidade, ser um jovem de oração, um jovem que realmente esteja na presença de Deus, né? E perceber, né, que Deus sempre chama cada um de nós para uma missão, né? Então, quer dizer, é preciso a gente discernir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, se um jovem está nos assistindo, né, e quer ser um missionário redentorista como padre ou como irmão, né, que ele acesse, então, o portal a12, né, .com/vocacional, e lá tem todas as orientações de nossa congregação, do processo vocacional, dos encontros, convivência, né? E bastante coisas mais que vai orientar o jovem, né, o adolescente que aspira ou quer se tornar um missionário redentorista como irmão ou como padre, né? E vale a pena, né, Viveiro, ser um missionário redentorista, padre ou irmão, e para anunciar sempre a redenção de Cristo a todas as pessoas, né? Ok, Cláudio. Gente, então, repetindo aí, reafirmando o endereço que o Cláudio passou, se você deseja ser um missionário redentorista, acesse o portal a12.com/vocacional. Você terá todas as informações para entrar em contato com o secretariado e receber todas as informações. Cláudio, muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado pelo seu trabalho aí no Seminário São Geraldo como formador, obrigado aí pela sua vida doada, dedicada aos pobres, aos mais abandonados. Que Deus continue te abençoando, irmão Cláudio. Muito obrigado, Viveiros. Que Deus continue nos abençoando. São Geraldo sempre interceda a Deus por cada um de nós, né? Amém. Isso. Meu querido, é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado você que está aí em casa rezando conosco. Que Deus continue abençoando você, a sua vocação e a sua missão. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.